Olá, entusiastas das lendas e histórias, bem-vindos ao canal Sem Respostas. Hoje vamos mergulhar em mais uma exploração fascinante, desvendando mistérios e lendas urbanas. Será que as coisas são reais ou é tudo imaginação? Se você é fã de histórias enigmáticas e quer embarcar em mais uma viagem de mistérios, fique conosco até o final. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes. Vamos começar depois da vinheta. Hoje, vamos mergulhar em uma das lendas urbanas mais assustadoras e enigmáticas de todos os tempos: a aparição da carona fantasma. Se você é fã de histórias que desafiam a lógica, prepare-se, porque este é um daqueles casos que vai te deixar com um frio na espinha. A lenda da carona fantasma é uma das mais antigas e difundidas histórias de terror do mundo. O conceito básico é simples: uma pessoa, geralmente uma mulher, pede carona em uma estrada deserta. O motorista, com pena ou curiosidade, decide parar e oferecer ajuda. Eles conversam, trocam algumas palavras, mas ao chegar ao destino, o motorista descobre que a pessoa desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros. Às vezes, essa figura é associada a um acidente de carro fatal ocorrido anos antes, fazendo com que muitos acreditem que se trata de um espírito preso entre dois mundos. A origem dessa lenda é difícil de rastrear, pois ela aparece em várias culturas ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, histórias semelhantes começaram a surgir no início do século XX, embora versões anteriores possam ser encontradas em relatos do século XIX. Na Grã-Bretanha, histórias de fantasmas que pedem carona datam do século XVII, quando carruagens eram o principal meio de transporte. Mas por que essa história se tornou tão popular? Talvez seja o medo universal do desconhecido, a ideia de que algo ou alguém pode surgir do nada em nossas vidas e desaparecer tão rapidamente quanto chegou. Ou talvez seja o medo de que, por mais céticos que sejamos, algumas coisas simplesmente não podem ser explicadas. Vários relatos de motoristas que afirmam ter encontrado a carona fantasma surgiram ao longo das décadas. Alguns desses casos foram documentados, embora permaneçam envoltos em mistério. Vamos explorar alguns desses relatos que desafiam a lógica e a ciência. Em 1975, no estado do Tennessee, um homem chamado James Hargrave relatou um encontro que o deixou aterrorizado. Ele estava dirigindo em uma estrada rural quando viu uma jovem pedindo carona. Ela estava vestida com roupas antigas, algo que parecia ser dos anos 1940. Ele parou e ela entrou no carro, mas permaneceu em silêncio durante toda a viagem. Quando ele chegou ao destino que ela havia indicado, ela simplesmente desapareceu do banco do passageiro. A investigação revelou que, 30 anos antes, uma mulher havia morrido em um acidente exatamente naquele local. Casos semelhantes foram relatados na América Latina, na Ásia e na Europa. Na Índia, por exemplo, há histórias de motoristas que dão carona a figuras espirituais que desaparecem misteriosamente. Em alguns casos, essas aparições são associadas a locais onde ocorreram acidentes fatais ou mortes trágicas. Esses relatos são apenas coincidências? Ou há algo mais por trás dessas histórias? Enquanto muitos acreditam que essas aparições são apenas fruto da imaginação, outros não têm dúvidas de que há algo paranormal em jogo. Para tentar entender melhor essa lenda, precisamos olhar para a psicologia e a cultura por trás dessas histórias. O conceito de uma carona fantasma pode ser visto como uma manifestação de medos profundos e coletivos. Em muitas culturas, as estradas são vistas como lugares perigosos, onde o desconhecido e o sobrenatural podem espreitar. É nesse contexto que a lenda da carona fantasma encontra seu espaço. A sensação de estar sozinho em uma estrada escura, sem ninguém por perto, pode gerar um estado de vulnerabilidade. Nossos cérebros são programados para detectar ameaças e, em situações de estresse ou medo, podemos imaginar coisas que não estão lá, como figuras à beira da estrada. Alguns psicólogos acreditam que a lenda da carona fantasma pode ser uma forma de o cérebro lidar com a ansiedade de dirigir à noite. Além disso, a cultura e a mídia têm um papel importante na propagação dessa lenda. Filmes, livros e contos de terror reforçam a ideia de que estradas desertas são lugares perigosos, onde fantasmas e espíritos podem aparecer a qualquer momento.
A repetição dessas histórias ao longo das gerações cria uma memória coletiva que mantém a lenda viva. Alguns casos de aparições da carona fantasma se tornaram famosos ao longo dos anos, com investigações realizadas por especialistas em fenômenos paranormais e até por cientistas. Mas será que existe uma explicação racional para esses encontros? Uma das explicações mais aceitas é que muitos desses avistamentos podem ser atribuídos a ilusões de ótica, alucinações e até mesmo a fenômenos meteorológicos. À noite, com pouca luz e em condições de cansaço, o cérebro pode interpretar sombras e formas de maneira errada, criando a ilusão de uma pessoa à beira da estrada. Outra teoria sugere que alguns avistamentos podem ser o resultado de lapsos temporais. Alguns cientistas especulam que certos locais podem ter uma espécie de memória do tempo, onde eventos passados podem se manifestar brevemente no presente como um tipo de eco temporal. Embora essa ideia esteja mais próxima da ficção científica, ela abre portas para discussões sobre a natureza do tempo e da realidade. No entanto, para aqueles que acreditam no sobrenatural, nenhuma explicação científica será suficiente. Para eles, a carona fantasma é uma prova de que alguns espíritos estão presos entre o mundo dos vivos e dos mortos, e que esses encontros são um lembrete de que nem tudo pode ser explicado pela ciência. Agora, vamos ouvir alguns relatos de pessoas que afirmam ter tido encontros com a carona fantasma. Esses testemunhos, apesar de variados, compartilham uma característica comum: todos deixaram marcas profundas naqueles que os vivenciaram. Um dos relatos afirma: era uma noite de inverno, eu voltava para casa depois do trabalho. Estava dirigindo por uma estrada pouco movimentada quando vi uma jovem pedindo carona. Parecia estar com muito frio, então decidi parar. Ela entrou no carro, mas não disse uma palavra durante todo o trajeto. Quando chegamos ao local onde ela pediu para descer, virei para me despedir, mas o banco estava vazio. Senti um arrepio percorrer minha espinha. No dia seguinte, contei a história para um amigo e ele me falou sobre um acidente que ocorreu naquela mesma estrada, anos atrás, envolvendo uma jovem que nunca chegou ao seu destino. Outra pessoa confirma que eu estava viajando com minha família quando vimos uma senhora idosa à beira da estrada. Era uma área muito isolada, então paramos para oferecer ajuda. Ela entrou no carro e nos deu um endereço. Ao chegarmos lá, ela simplesmente desapareceu. Fomos até a casa e, quando batemos a porta, um senhor nos atendeu e disse que sua esposa havia morrido há vários anos. Ficamos todos em choque. Uma terceira experiência diz que, uma vez, durante uma viagem noturna, vi um homem acenando na beira da estrada. Ele estava vestido de uma maneira muito antiga, algo que parecia ser dos anos 1930. Parei o carro, mas quando olhei novamente, ele tinha sumido. Fiquei tão perturbado que não consegui continuar dirigindo por um tempo. Mais tarde, descobri que naquela estrada havia ocorrido um acidente fatal décadas atrás. Esses relatos mostram que, independentemente de acreditarmos ou não no sobrenatural, essas experiências permanecem gravadas na memória de quem as vivencia. Elas nos fazem questionar o que é real e o que é fruto de nossa imaginação. Mas uma coisa é certa: a lenda da carona fantasma continua a fascinar e assustar, como uma lembrança de que ainda há muito que não compreendemos sobre o mundo ao nosso redor. Obrigado por nos acompanhar em mais essa jornada pelo desconhecido. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. E lembre-se, na próxima vez que estiver dirigindo por uma estrada deserta à noite, preste atenção ao que pode estar à beira do caminho. Até a próxima!